Bom, então vamos dar sequência, né? Meio ambiente agora artificial, que é o meio ambiente urbano. De acordo com a doutrina, esse meio ambiente urbano ele envolve o espaço aberto e o espaço fechado. Lembrando que na área urbana também pode existir, melhor dizendo, atividades que são típicas do espaço rural. Se eu tenho um espaço na minha área urbana e eu estou plantando alguma coisa, cultivando ali, aquele ali não é uma atividade urbana, mas sim uma atividade rural, ok? Esse espaço urbano ele pode ser visto como uma contraposição ao rural. A cidade, então, representa, de acordo com a doutrina, a materialização do objetivo urbano, esse espaço de práticas e atividades que são diferentes das rurais, mas pode acontecer dentro do espaço urbano um cultivo de hortaliças, etc., que é típico da rural. Dentro desse contexto, a Constituição Federal traz lá no artigo 182 a questão da política de desenvolvimento urbano. Já que eu estou falando de espaço artificial, espaço urbano, a gente tem que pensar que cabe ao poder público estabelecer as diretrizes gerais de ordenação desse espaço, de função social da cidade, de garantir o bem-estar de seus habitantes. Aí eu tenho que ter planos diretores. Montes Claros, por exemplo, existe plano diretor. Bocaiúva tem, São Paulo tem, né? Cada cidade tem seu plano diretor. E a Câmara Municipal das cidades é que vão estabelecer o instrumento, vamos falar assim, base dessa política de expansão urbana. Então, define-se propriedade urbana, define-se desapropriações, define-se áreas de preservação, coloca-se como facultativo ao poder público a destinação de uso do solo não edificado, subutilizado ou utilizado de maneira inadequada, a questão de parcelamento de edificações compulsórias, dentro desse plano diretor também, dentro desse poder que o público municipal possui, o ente municipal público possui, a gente pode ter as desapropriações mediante pagamentos, obviamente, né? A gente sabe que em alguns casos desapropria-se, mas não ocorre a indenização da maneira correta, da maneira adequada. E esse processo, então, de acordo com o artigo 182, 183 e de acordo com as políticas municipais de plano diretor, etc., é que ordena seu espaço urbano. Tenta se estabelecer qualidade de vida nesse meio ambiente artificial, seja ele aberto ou fechado. Quando se fala em aberto, é acesso a todos. Quando se fala em fechado, é restrito a uma participação, a presença de um determinado grupo ali. Já continuando o raciocínio, no artigo 183 da Constituição Federal, a gente entende que as áreas urbanas de até 250 metros quadrados não podem, né, ser objeto de domínio desde que a pessoa tenha outro imóvel rural. Aqui envolve a questão de uso capião. Tá? Também temos o aspecto de que o título de domínio ou a cessão que são conferidos às pessoas independe do Estado Civil. Então, é direito à propriedade aqui, direito a ter acesso a algum imóvel, a um espaço urbano. Esse direito também, de acordo com a doutrina, acaba sendo reconhecido, já que os imóveis públicos não podem ser, vamos falar, adquiridos por uso campeão, e sim apenas os imóveis privados. Em razão desse fato, você pensa assim: o que isso tem a ver com a nossa matéria? Não tem nada a ver, uso campeão, etc. Se eu tenho um espaço urbano com imóveis subutilizados, se alguém ocupa aquele espaço, uma edificação urbana que é privada, que é particular, e fica nele durante certo período de tempo, de acordo com o estabelecido em lei, ele pode requerer o uso campeão daquilo ali. Tá? Então, a gente teria, inclusive, discussões em outras áreas de direito sobre a função social da propriedade. Está cumprindo a função? Se não está, como é que a gente pode fazer? Né? Então, tem essas questões aí desse meio ambiente artificial, chamado meio ambiente urbano, que pode ser aberto ou pode ser fechado. Aberto, espaço aberto, todo mundo participa, todo mundo tem acesso. Praça, jardim, etc. Parques, etc. Espaços fechados seriam espaços restritos, edificações, locais que poucas pessoas ou determinadas pessoas teriam acesso ali. Independente disso, a gente tem que nesse espaço do meio ambiente urbano, cabe ao poder público, incumbe ao poder público através do seu plano diretor e outras ações, outras regras estabelecidas pelo poder municipal, gestar o funcionamento dessa cidade de modo a gerar qualidade de vida, acesso a recursos, mobilidade, definição de uso e ocupação do solo, utilização do meio ambiente, questão de resíduo e limpeza urbana, o desenvolvimento econômico, como é que ele vai se dar, questão de mobilidade urbana e diversos outros aspectos que estão dentro do contexto da cidade e que precisam ser gerenciados por esse Estado que se posiciona acima da sociedade, já que é essa sociedade
estabeleceu o Estado como sendo o elemento que deve preservar para o interesse da coletividade. Ok? No próximo vídeo a gente trata então de aspectos relacionados aí com o meio ambiente cultural, chamado de material e imaterial. Até lá!